Meu nome é Cecília Cavalieri, eu sou natural de São Paulo, mas fui criada no Sul, no Vale do Itajaí, desde bebê. Vim para o Rio com 19 anos, quando eu fugi de casa. E a minha entrada na arte ela é totalmente acidental e muito acidentada, né? Ela começa por um erro de tradução, onde eu comecei a trocar umas palavras literatura por arte, quando eu estava tentando mestrado. Não passei no mestrado de literatura e fui para as artes com o mesmo projeto. Enfim, e o contato com esse mundo se tornou muito mais profundo quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasce, acaba me entendendo como uma vaca. Essa coisa de parir, dar leite e você se sentir muito mais animalizada do que te disseram que você poderia ser. Enfim, e quando ela começa a falar, eu vejo que ela começa a parar de mamar. Então tem toda uma pesquisa em torno da noção de língua, de leite como língua. Então, a partir dessa noção de linguagem, eu entendi que a própria noção de linguagem que nasce no seio de uma espécie de metafísica ocidental não me serve. Então, eu começo a desenvolver uma outra noção de língua e de linguagem a partir da matéria leite. E aí eu não vou pensar só com as mamíferas, né? Com a vaca, da qual eu me aparento, ou com a cabra, ou com a ovelha, ou com as minhas amigas lactantes, mas com corpos trans, com corpos de outras espécies também, e com corpos que eu chamo de extramamíferos, né, com quem eu vou pensar também essa noção de leite como língua. Estudando com as ecofeministas e pensando com elas, eu acabei reeditando um livro que chamava A Natureza. Troquei a palavra natureza pela palavra mulher. No meu sanduíche, quando eu estava na França, essa capa é um desenho da Priscila Menezes, que é uma amiga minha que também é artista, maravilhosa. E, enfim, aí o resultado é meio trágico, né? Porque é quase que um teste literal dessa hipótese ecofeminista que aproxima a natureza, a noção de natureza da noção de mulher. E você vê que existe toda uma perversão em torno desses dois conceitos que também nascem do mesmo lugar, né? O trabalho contrafilosófico também nasce com o trabalho doméstico, né? Com o entendimento do aleitamento como um trabalho doméstico e com a vassoura de Piaçava. Eu peguei toda aquela coleção Os Pensadores e fui furando ela com uma serra-copo e era um buraco que ficou exatamente perfeito para passar uma vassoura. E assim, nesses procedimentos de ateliê, de experimentando, eu vi que eu dava para passar um cabo de vassoura pela coleção inteira, eu passei, mas no final eu entendi que o trabalho não era nem os livros, nem o livro furado, nem nada, era justamente a vassoura, que eu batizei de A Pensadora. No mesmo caminho desse encontro do leite como matéria, né, e dessa relação radical com a matéria e com a matéria que pensa, de você permitir ver a matéria pensar e pensar com ela e com o corpo da matéria, mas o corpo que gera outra matéria também, né? Nesse procedimento gerativo e também coletivo, entender que a vassoura, ela é o objeto que está mais colado com a matéria, né? Dentro da nossa casa. É o que lambe chão e é o que pensa, às vezes, muito mais, de um jeito muito mais imanente do que, né, essa figura transcendental de quem não pega na vassoura e que acha que pensa melhor. Enfim, esses são os meus acidentes de ateliê, são os acidentes conceituais e é com eles que eu sigo.